O mecanismo de transferência de calor por irradiação, ele é bastante diferente dos outros, porque aqui, pessoal, não será necessário um meio material para transportar energia. Não será necessário uma barra condutora, não será necessário um fluido que se movimenta. Aqui a transferência de calor ocorre por ondas eletromagnéticas. Pois é, vamos ver o seguinte. Vocês lembram que quando eu defini escalas termodinâmicas, eu defini lá a escala Kelvin, que é a temperatura absoluta, onde o 0 Kelvin seria, né, o limite termodinâmico. Seria, o 0 na escala Kelvin seria zero agitação molecular. Okay? É um valor de temperatura que é o limite. Okay? Então todo corpo que estiver acima de 0 Kelvin, ele possui alguma agitação molecular, e todo corpo que possui alguma agitação molecular está irradiando. Tá? Irradia em alguma faixa, né, ondas eletromagnéticas. Então, a transferência de calor por irradiação, ele se dá por esse motivo. Todo objeto que possui alguma temperatura está irradiando. Quem irradia está transferindo calor através de ondas eletromagnéticas, pois ondas transportam energia, ok? E outro detalhe, não precisa de um meio material, por quê? Porque ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, e inclusive se propagam com mais eficiência no vácuo, na ausência de matéria, tá? Então aqui é o contrário. Além de não precisar de um meio material, é até melhor que não tenha, porque as ondas eletromagnéticas têm mais eficiência no transporte de energia quando no vácuo. Bom, pessoal, ondas eletromagnéticas, vamos conversar um pouco sobre isso. É um tema meio complicado, mas a gente consegue tecer algumas informações sobre este tema. Elas estão muito presentes aí, né, no nosso dia a dia. Tem uma vasta gama de ondas eletromagnéticas, desde aquelas que talvez a gente nunca ouviu falar muito, até aquelas que a gente conhece bastante. Ondas, pessoal, nós temos algumas características, algumas grandezas físicas associadas a elas, que nós só veremos com mais detalhes no segundo semestre, quando nós trabalharmos com movimento ondulatório, né? Então lá nós veremos algumas propriedades como frequência, comprimento de onda, amplitude, etc. Então, toda onda, seja eletromagnética ou não, ela tem essas propriedades. Principalmente aqui o que interessa mais é frequência e comprimento de onda. Aqui, pessoal, nós temos uma escala, né, que nós chamamos de espectro eletromagnético, baseado em frequência e em comprimento de onda. Mas percebam esses nomes aqui, ó. As ondas de TV, ondas de rádio TV, são ondas eletromagnéticas, tá? Micro-ondas são também uma classe de ondas eletromagnéticas. Infravermelho, a luz visível, tá? Toda a faixa visível de luz é uma pequena parte desse amplo espectro chamado espectro eletromagnético. Luz visível é só uma pequena parte, tá? De frequências de ondas eletromagnéticas. Aí nós temos depois, vai para o ultravioleta, raio-x, raios gama, entre outros, tá? Então, toda essa vasta gama de ondas eletromagnéticas transportam energia. Então tudo isso aqui, sendo irradiado pelos corpos, estão transferindo energia, né, calor, na forma de onda eletromagnética. Então aqui, pessoal, vamos ver algumas coisas. Olha só. Como que eu vou definir então que tipo de onda transporta mais energia do que outra? Qual é a variável aqui que vai determinar se uma onda eletromagnética é mais energética do que outra? Esta variável, pessoal, é a frequência, tá? Vejam que a frequência, quando eu tenho esse espectro aqui, ó, micro-onda e onda de rádio, infravermelho, infravermelho próximo, luz visível, tá? Que aqui está todo o espectro de cores. Ultravioleta próximo, ultravioleta no vácuo, raio-x e raios gama. Para onde está o sentido crescente da energia? Para cá.
Então, aqui são as ondas menos energéticas e aqui são as mais energéticas, tá? Isso é muito importante porque de uns tempos para cá, um assunto que é muito comentado é a questão das radiações ionizantes, ou seja, as radiações que oferecem maior risco biológico, particularmente, né, um risco de desenvolver câncer, tá? Por causa da desnaturação de proteínas e outras biomoléculas que pode ocorrer pela exposição à radiação ionizante. Basicamente, pessoal, radiação ionizante, aquela que realmente oferece perigo, são as radiações mais energéticas, são do ultravioleta para frente, tá? Então, a exposição a essas radiações aqui, dessa parte mais baixa do espectro, não gera problema com relação a efeitos biológicos, tá? As mais perigosas são essas mais energéticas, do ultravioleta para frente. Por isso é comum a gente ouvir desde lá no nosso ensino fundamental que o ultravioleta é uma radiação perigosa. Sim, dali começa de fato o perigo maior, realmente. Agora essas aqui não são ionizantes, tá? Então isso aqui realmente não gera problema. Inclusive, é curioso essa aqui da parte do infravermelho, porque esse aqui tem uma aplicação muito interessante, que é nos detectores de movimento. Tudo que vocês verem aí de detector de movimento, portas que se abrem, entre outros sensores, são baseados na detecção de ondas eletromagnéticas. Olha só, pessoal, se eu falei que todo corpo que tem uma temperatura acima de 0 Kelvin, né, zero absoluto, irradia, então tenham em mente o seguinte: nós temos radiações típicas para cada uma dessas classes de onda aqui. Então, isso está atrelado à temperatura, tá? Cada temperatura tem uma característica típica de emissão de onda eletromagnética. Então, o que ocorre? A nossa temperatura corporal, a temperatura dos seres vivos, que tem ali uma certa temperatura próxima ali dos 37 graus Celsius, 37 graus Celsius emite onda eletromagnética majoritariamente na região do infravermelho. Então, o que o detector que vai lá acionar uma porta ou algum mecanismo faz é detectar a radiação que os seres vivos emitem em maior quantidade, devido à sua temperatura corporal. Então os detectores de calor, de movimento, baseado em calor, é baseado na detecção de ondas eletromagnéticas nessa faixa aqui, porque é nessa faixa que os nossos corpos emitem com maior intensidade. Então os detectores de movimento, na verdade, são detectores de onda eletromagnética, na faixa que nós emitimos, que é próxima aí ao infravermelho, tá? Bom, então, adiante, vamos ver o seguinte. Bom, é o seguinte, pessoal. Nós definimos então que todo corpo que tem alguma temperatura, né, acima do zero absoluto, está irradiando. Então, nós estamos o tempo todo irradiando e sendo irradiados pelo ambiente, tá? Então, é preciso definir o seguinte: nós estamos o tempo todo nesse processo, emitindo radiação e recebendo radiação. Nessa brincadeira, o que a gente tem que entender? Que os corpos podem ser bons emissores e absorvedores ou não, tá? Alguns objetos, dependendo das suas características, são melhores emissores e melhores absorvedores de radiação térmica, tá? Então, isso cria uma escala dentro desse conceito de radiação, onde nós temos os corpos que são os emissores e absorvedores ideais. E a esses corpos nós chamamos de corpo negro, tá? O corpo negro na física é dito como o emissor e o absorvedor perfeito. Ou seja, toda a radiação que incidir em um corpo negro, que é um modelo ideal, será absorvida, tá? Outros corpos seriam os corpos reais, eles não são emissores e absorvedores perfeitos. Então eles vão absorver apenas uma parcela dessa energia incidente, tá? Porque entendam o seguinte:
Quando uma onda incide, né, sobre uma interface, sobre um corpo, ela tem alguns caminhos que podem ter até algumas coisas podem acontecer. Por exemplo, se incide uma onda eletromagnética num corpo, parte dessa energia pode ser absorvida, parte pode ser refletida e parte pode ser transmitida, atravessar o material. Então, entendo que pode ter esses três caminhos. Um pouco é absorvida, um pouco é refletida e um pouco é transmitida. Um pouco atravessa o material. Tá? Então, tendo esses três caminhos, o que acontece? O corpo negro é o absorvedor perfeito. Ele é aquele que vai absorver toda a radiação incidente nele. Ele não reflete nada, nem transmite nada. Ele absorve tudo. Ok? Então, quando eu falo corpo negro, eu não estou falando necessariamente só de cor. Tá? Os corpos escuros costumam ser melhores absorvedores, mas não depende só da cor, depende também da superfície, da característica da superfície. Um corpo liso, polido, tende a refletir mais as ondas, e um corpo mais rugoso tende a ser um melhor absorvedor. Então tem um parâmetro, pessoal, chamado de emissividade e também absortividade, que vai te dar a noção do quanto da radiação incidente está sendo realmente absorvida. Tá? Então, por exemplo, os corpos que são melhores absorvedores, eles têm uma emissividade, né, e uma absortividade próxima de 1. Vocês estão vendo aqui que a fuligem, por exemplo, é 0,94, ou seja, é um ótimo absorvedor. É bem próximo do que seria um corpo negro ideal, que teria 1 de absortividade. Já os outros aqui, ó, que são corpos claros e polidos, ou seja, cores mais claras e superfícies mais lisas, não são bons absorvedores. Por exemplo, uma superfície de prata polida teria uma absortividade e uma emissividade de apenas 0,02. Ou seja, é uma superfície que praticamente não vai absorver nada. Tudo que bater ali vai ou refletir ou vai ser transmitida, vai atravessar o material. Tá? Então tenham isso em mente. Os corpos estão o tempo todo irradiando e sendo irradiados. Alguns são melhores emissores e melhores absorvedores de radiação do que outros. Os absorvedores perfeitos, né, os emissores perfeitos também são os corpos negros, tá? É o corpo negro. E os corpos reais têm algo aí, ó, entre 0 e 1 de capacidade de absorver e de emitir as ondas eletromagnéticas. Bom, então, aplicações da radiação. Talvez a fonte de energia, né, mais conhecida nossa é o Sol. O Sol transmite energia para a Terra por irradiação. Tá? As ondas eletromagnéticas provindas do Sol, que atingem aqui a superfície da Terra, que atinge a atmosfera, atinge tudo que está aí no nosso planeta, é a nossa principal fonte de energia, né? E é por irradiação, certo? Então, algumas aplicações que nós temos no dia a dia, por exemplo, aqui, ó. Aqui seria uma estufa, né, para o cultivo de algumas culturas. Veja que aqui é aproveitada, né, grande parte da irradiação solar para criar um ambiente aqui dentro de temperatura um pouco mais elevada, para ter a temperatura ideal para o cultivo dessas culturas. Uma estufa aqui. A fonte de energia, vocês estão vendo que é apenas a radiação solar mesmo, que fica ali retida. Alguma parte dessa energia fica retida e mais alguma outra é irradiada de volta. Aqui, pessoal, essa figura não abriu, mas essas duas figuras aqui eram exemplos de placas fotovoltaicas, né? O que está na moda aí, a energia solar, né? Bom, a radiação solar incide sobre a placa fotovoltaica. A placa tem toda uma tecnologia embarcada que consegue captar essa energia na forma de radiação térmica e transformar em energia elétrica, né? Então, uma das grandes aplicações que nós estamos vivenciando aí, né, na sociedade ultimamente é a energia solar. Transformação de energia solar em energia
elétrica através das placas fotovoltaicas. Bom, para a gente passar para a parte final aqui, a gente tem que entender o seguinte. Todos esses mecanismos de transferência de calor, eles geralmente ocorrem simultaneamente, tá, pessoal? Como eu estou colocando um exemplo aqui dessa panela levada ao fogo. Aqui tem os 3 fenômenos. Aqui, essa chama está em uma temperatura mais elevada. Então, quanto maior for a temperatura, maior é a energia transferida por radiação. Porque as radiações vão ser mais energéticas, tá? Conforme você aumenta a temperatura. Então tem transferência de calor por radiação, né? Por isso que quando a gente está muito perto de uma fogueira, a gente até fica um pouco incomodado. Por quê? Porque a energia transferida por irradiação sobre nós está sendo muito grande. Então por isso que ficar muito perto de uma fogueira incomoda, tá? E aqui também está ocorrendo os outros fenômenos. Veja que quando a energia chega no fundo da panela, você tem uma camada de metal a ser atravessada pelo calor. Então aqui ocorre transferência de calor por condução. A energia atravessa o fundo da panela, né, que tem uma espessura de metal, e chega até o líquido. Chegando até o líquido, aí ela aquece esse líquido aqui na parte inferior e força a convecção, porque esse líquido aquecido tende a subir e o líquido frio tende a descer. Então se mantém uma convecção aqui. Então fiquem atentos a isso, tá? Os 3 fenômenos de transferência de calor, eles geralmente ocorrem simultaneamente, tá bom? E por fim, vamos abordar a aplicação clássica aqui da garrafa térmica. A garrafa térmica, pessoal, por que ela tem uma boa garrafa térmica? Por que ela tem uma boa eficiência para poder manter tanto um líquido quente, mantê-lo, né, aquecido, e se você colocar um líquido frio lá dentro, ela também vai tender a mantê-lo resfriado, tá? Qual o segredo da garrafa térmica? O segredo da garrafa térmica é minimizar todos os 3 mecanismos de transferência de calor. Ela minimiza tanto a condução quanto a convecção e também a irradiação. De que forma? Bom, vamos imaginar o seguinte. Primeira coisa que nós vamos abordar, a tampa. Por que a garrafa precisa estar fechada? Tem que estar bem fechada. Se a tampa não estiver fazendo uma boa vedação, vai comprometer o desempenho da garrafa. Por quê? Olha, imagine, você colocou um líquido aqui dentro, um líquido quente, por exemplo, aquecido. Bom, esse líquido aquecido, ele vai aquecer essa camada de ar que está aqui, né, completando o volume da garrafa. Se não tiver tampado, o ar quente tende a subir, o ar frio tende a descer. Se esse ar for renovado, né, se sair o ar quente e entrar o ar frio em contato com esse líquido vai começar a roubar calor desse líquido, né? Então você vai começar a resfriar o seu líquido, que você não queria que acontecesse isso, ok? Então por isso que sistema bem tampado, para eliminar a troca de calor por convecção, para impedir que os fluidos troquem de posição aqui, venha sempre ar frio, roube calor, se aqueça, saia, venha outro mais frio para o lugar dele, e assim o seu líquido fica, né, perde o calor, fica resfriado. Então, bem tampado para eliminar a convecção. E os outros mecanismos? E a condução e a irradiação? O que acontece? Olha, toda garrafa térmica, ela tem uma camada de vácuo, tá? A gente evacua uma certa camada que está aqui ao redor, né, do volume de líquido. Por que cria-se um vácuo? Porque o vácuo, que é praticamente a ausência de matéria, ele vai minimizar a condução, a transferência de calor por condução, tá? Lembre-se, transferência de calor por condução, ela é feita partícula a partícula, né? E vai atravessando o comprimento do material. Ora, se aqui é uma região pobre em partículas, pobre em matéria, não tem como a energia se transferir partícula a partícula, se não tem partícula nessa camada aqui, se você criou um vácuo. Então o vácuo que tem entre a parede aqui da garrafa e o compartimento do líquido, essa camada evacuada que tem aqui é para
eliminar a condução. Você não tem matéria ali para fazer a condução partícula a partícula, porque é uma região pobre em matéria, é uma região evacuada, certo? Então a condução também já foi eliminada através desse vácuo que tem ali. Por fim, essas paredes que tem aqui é uma parede dupla de vidro espelhado. Olha, qual a função de um vidro espelhado? Refletir as ondas eletromagnéticas. Um espelho é um bom refletor de ondas, tanto é que a gente se enxerga, né, na frente do espelho. Por quê? Porque a luz, que é onda eletromagnética, uma delas, né, reflete no vidro. As ondas eletromagnéticas, elas se refletem no espelho, aliás, né, vidro espelhado. Então, por que tem uma dupla camada de vidro espelhado? Para que as ondas batam e reflitam. Ou se for as que estão sendo emitidas pelo material, batam aqui, né, e reflitam de volta. Ou seja, as paredes espelhadas eliminam a irradiação, né? Pois lembre-se, quando uma onda incide numa superfície, tem 3 possibilidades: absorção, reflexão e transmissão. Então, a parede espelhada evita que seja tanto transmitida quanto absorvida, só reflete. Se só reflete, é o que eu estou dizendo, as ondas que vêm de fora batem e voltam, e as que são emitidas pelo líquido também batem e voltam. Portanto, você elimina a transferência de calor por irradiação, colocando essas superfícies espelhadas. Então, a garrafa térmica é uma aplicação clássica aí, que envolve os 3 mecanismos de transferência de calor. Por que ela funciona bem aí por um longo intervalo de tempo? Porque ela minimiza os 3 mecanismos. Ela minimiza a convecção, através de uma tampa bem fechada. Ela elimina a condução, através dessa camada de vácuo. E ela elimina a irradiação, por causa das paredes espelhadas. Certo? Então, pessoal, é isso. E está encerrada então essa aula de mecanismos de transferência de calor. E vamos então à atividade para a próxima semana.